Olá, bem-vindo ao Círculo de Estudos em Montessori. Hoje nós vamos estudar os capítulos números 5 e 6 do livro A Criança. O capítulo 5 se chama Os Instintos Naturais e o capítulo 6, O Embrião Espiritual, a Encarnação. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir desculpas, eu estou gripado, a minha voz possivelmente estará bastante nasal ao longo do vídeo e eu terei de fazer uma ou duas pausas aí no meio, por certo, devido à gripe. O capítulo Os Instintos Naturais é muito curto, ele tem 3 páginas, na verdade 2 páginas e meia na minha edição. Já o capítulo O Embrião Espiritual é um pouco mais longo, ele tem umas 8 páginas, então pelos instintos naturais nós vamos passar muito brevemente. Nesse capítulo 5, a Montessori fala sobre os instintos da mãe animal ao cuidar da sua cria. Ela fala que essas mães animais escondem os seus filhos, protegem os seus filhos em tocas e não permitem que nenhum outro membro da espécie ou, claro, um predador, chegue perto dessa cria, dos seus filhotinhos. Ela chega a contar, eu acho que o exemplo mais bonito do capítulo, ela dá um monte de exemplos, o exemplo mais bonito do capítulo deve ser o da loba, que retira pelos do seu corpo para forrar a toca onde ela coloca os seus filhotes, na tentativa de mantê-los aquecidos. E aí, a Montessori constrói um paralelo com a forma como nós trabalhamos, né? Ela fala um pouquinho nesse capítulo, fala bastante no Mente Absorvente sobre isso. Um paralelo com a forma como o ser humano lida com o seu filhote. O ser humano, quando tem um filho, mostra esse filho. A primeira coisa que ele faz é tornar esse filho público. Então, essa criança é colocada, por exemplo, muitas vezes, em um berçário, geralmente todo branco e muito iluminado, exatamente o oposto daquilo que a criança tinha até então dentro do útero, né? E nesse berçário, essa criança é manuseada por um ser humano que não necessariamente tem carinho por ela e vista, olhada por um monte de outros seres humanos que não necessariamente sentem alguma coisa por ela. E há aí um contraste muito forte, né? Ao passo que a mãe loba tira pelos do seu próprio corpo e, claro, machuca-se assim, né? Para forrar uma toca para o seu filhote, os pais humanos, muitas vezes, largam os seus filhos muito rápido e não o protegem, né? Permitem que esse filho seja levado. Nós temos agora uma onda muito forte e acho que completamente positiva, não vejo ainda nada que haja de negativo nisso, da tal da violência obstétrica, quer dizer, um protesto, na verdade, contra a violência obstétrica, e acho que isso se estende com alguma tranquilidade e muita justiça à violência cometida contra a criança. Né? Se a violência obstétrica é uma violência cometida contra a mulher e por isso, só por isso já é abominável, né? Porque é uma violência cometida contra um ser humano numa situação de absoluta fragilidade, então também é abominável a violência cometida para com a criança no instante do seu nascimento. Às vezes um pouco antes, né? Com as tais das cesáreas desnecessárias, às vezes um pouco antes. Isso é relevante por muitos motivos. Nós somos, como civilização, violentos para com a criança. Nós somos. Se você vem acompanhando o Círculo de Estudos em Montessori, se você estuda um pouco de Montessori, se você participa do grupo Montessori para Mamães no Facebook ou lê os textos do Lar Montessori, você já sabe que nós, como civilização, somos uma civilização violenta para com a criança. É a nossa forma de agir. É uma forma terrível, mas é a nossa forma de agir.
Entretanto, não se pode admitir, em hipótese alguma, que essa violência comece no instante em que a criança é o ser mais frágil que há. A criança pequena é mais frágil do que muitos animais pequenos. Né? Ela é um dos animais mais frágeis quando é pequena. Porque muitos animais nascem, já conseguem correr, já conseguem fugir, se esconder. A criança pequena não. Ela nasce absolutamente inerte. Ela tem uma atividade interna intensa, muito intensa. Ela tem uma atividade interna de formação, de desenvolvimento muscular e cerebral intensa. O tempo todo, ininterrupta. Entretanto, externamente, ela é inerte. E cometer uma violência para com uma criança que não pode se defender é de uma covardia imensa e diz bastante sobre como nós funcionamos como sociedade, eu acho. Né? Me parece que mostra muito sobre como a gente funciona em sociedade. Nós somos uma sociedade covarde, uma sociedade que violenta a criança, violenta a mulher, violenta o pobre. Eu elenco essas três categorias porque são as categorias que o Victor Hugo, que é um escritor francês, elenca no seu prefácio para Os Miseráveis. No prefácio para Os Miseráveis, Victor Hugo coloca a mulher, a criança e o proletariado como as três classes sociais que mais sofrem. Em um texto futuro ou em um vídeo futuro, eu trago esse prefácio completo para nós. Ele é algo que, de alguma forma, acrescenta bastante as nossas discussões de uma maneira bastante poética. O Victor Hugo era um excelente escritor. A Montessori, eu acho que a única citação que eu vou trazer para a nossa conversa desse capítulo, até como uma forma de fechamento da discussão desse capítulo, é a seguinte. Depois do desafio do nascimento e do despertar simultâneo de seus muitos poderes, existe um período crítico durante o qual a criança necessita de descanso e reclusão. Quando esse período passa, eles ainda precisarão de meses de cuidados, alimentação e proteção. Então, assim, existe um instante ali, existe um momento, mais ou menos longo, durante o qual a criança realmente precisa de reclusão, ela precisa ser protegida, ela precisa ficar num ambiente mais morninho, mais escurinho, no qual ela tenha poucas pessoas. A ideia de muita gente em volta de um parto, especialmente se esse povo todo está fazendo barulho, especialmente se a luz está acesa, especialmente se a sala é refrigerada, né? Especialmente se um monte de coisas, é violento para essa criança. Não se pode. Não se pode, porque é uma violência cometida muito cedo. Entretanto, mesmo que nós protejamos essa criança nesses primeiros momentos de vida, nos primeiros dias de vida dela, ainda depois ela necessitará de cuidados. Ela necessitará de muitos cuidados nossos, né? E aí eu gostaria de tecer uma segunda observação sobre instintos, que é a seguinte. Podemos dizer que animais têm instintos. Animais têm instintos. E nós até podemos dizer que o ser humano tem instintos. Entretanto, no caso do ser humano especialmente, não é possível trabalhar puramente com a ideia de instinto. Qualquer comportamento humano terá algo de social, terá algo de cultural. Então, é uma fala que por vezes é perigosa, dizer que nós devemos criar as crianças com nossos instintos. Essa fala é perigosa porque, se são instintos, então os seus instintos, o instinto de uma mãe do Egito, o instinto de uma mãe da França, os instintos de uma mãe do Havaí, de Vancouver, de Moscou, de Delhi, de Pequim, de Tóquio, Bali, Sydney, tem que ser exatamente os mesmos. Porque se são instintos,
então são instintos de uma espécie. Instinto é algo biológico. E se são instintos, então os seus instintos têm que ser iguais. E eu falo instintos da mãe porque se fala muito pouco em instintos do pai. Via de regra, se fala em instintos da mãe mesmo. Se são instintos, então todos esses instintos têm que ser iguais. E via de regra, quando se fala em instintos, não se fala em instintos iguais. Não existe um instinto para você, um instinto para mim, um instinto para outro ser humano. Instinto é algo de espécie, é algo biológico. O que acontece, na maior parte das vezes, é que nós chamamos de instinto aquilo que é cultural e nós encaramos como natural. E essa separação tem que ser o mais clara possível. Nós não podemos chamar de instinto aquilo que é cultural e que nós encaramos como natural. Por isso, e muito por isso, a pedagogia científica da Maria Montessori se faz tão relevante. Porque ela pensou uma maneira de nós observarmos a criança, que ainda por ser muito nova tem menos impacto da sua cultura, né? Ela desenvolveu formas de nós observarmos a criança e satisfazermos as necessidades dessa criança. Então, talvez isso não vá diretamente ao encontro daquilo que nós pensamos ser o nosso instinto primeiro. Entretanto, isso vai diretamente ao encontro da satisfação das necessidades da criança. E já que não nos é possível distinguir claramente o que é instinto, o que é natural e o que é cultural, então nós pelo menos agimos de uma forma que satisfaz as necessidades da criança e nos garante que não estamos violentando a criança pequena, a criança, enquanto ela ainda não pode se defender de nós. O capítulo seguinte se chama o embrião espiritual, a encarnação. E tem duas ideias principais nesse capítulo. A primeira ideia é de que a criança humana tem menos instintos do que o filhote de outros animais. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é de que nós devemos entender a educação da criança como uma ajuda ao seu desenvolvimento psíquico e não só uma ajuda ao seu desenvolvimento intelectual. E a terceira ideia é de que existe algo chamado embrião espiritual na criança pequena, que é aquilo que dá o norte para o desenvolvimento da criança. A ideia de que a criança pequena não tem instintos ou tem menos instintos do que o filhote animal é colocada pela Montessori de uma forma bastante característica ao período que ela estava vivendo, né? Ela diz que existem dois tipos de produto, dois tipos de produção. Um é a produção por máquinas, por fábrica, por linha de montagem. E o outro é a produção artesanal. Aquilo que é produzido em série tem que sair igual. Então nós temos infinitos carros todos iguais. Nós temos infinitos celulares todos iguais. Para falar mais simplesmente, você compra um jogo de pratos, ou um jogo de copos, ou um jogo de talheres, e eles são todos idênticos. Precisam ser. São produzidos em série para que sejam idênticos. E a Montessori diz que é assim com a maior parte dos animais. De fato, especialmente se esse animal não está inserido num ambiente cultural, quer dizer, num ambiente humano, no qual a gente força modificações ao comportamento dos animais, né? Se esse animal está num ambiente selvagem, animais de uma espécie apresentam o mesmo tipo de comportamento. Então, é possível para nós sabermos que uma cobra dá bote. Que não há como você passar perto de uma cobra que está enrolada no meio de uma trilha e ela não dar o bote em você. É assim que vai funcionar. Tem outras espécies de cobra que você vai passar e elas vão fugir.
Você sabe disso. A gente sabe que o elefante, quando cresce, se torna um animal imenso, pesado, que anda de uma forma determinada, que faz um determinado tipo de barulho, que se comunica de uma forma determinada e tem um determinado tipo de dieta. Nós sabemos isso sobre cada espécie animal. Isso desde os insetos menores até os maiores mamíferos. Com o ser humano é absolutamente diferente. A gente não sabe se um ser humano vai falar português, russo, inglês, francês, até que ele cresça, se desenvolva, esteja num meio cultural e adote uma língua. E ainda assim, ele pode mudar de país por decisão e mudar a própria língua por decisão. É o que acontece, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, em Israel, quando toda a nação resolveu adotar o hebraico como língua nacional. E aí todo mundo precisa aprender hebraico e precisa passar a falar hebraico. Então o ser humano tem a possibilidade de decidir qual é o tipo de comunicação que ele vai usar. Por exemplo, pessoas que conseguem falar e ouvir, mas que escolhem trabalhar com comunidades surdas. E aí vão se comunicar por sinais. O ser humano pode escolher. E a gente pode escolher muitas outras coisas. A gente pode escolher o nosso temperamento, né? Embora exista uma tendência individual a determinados tipos de comportamento, e essa tendência, vale dizer, é individual, né? Vale repetir, digo. Ainda assim, nós podemos escolher boa parte do nosso comportamento. A gente pode se condicionar, autocondicionar a um determinado tipo de comportamento, coisa que os animais não podem fazer. Os outros animais não podem fazer. Nós podemos escolher que tipo de dieta nós vamos ter, coisa que os outros animais não podem fazer. Isso, para Montessori, né, o fato em si de que a criança não é submetida a instintos fixos e pré-determinados, é uma indicação de sua liberdade inata e de sua liberdade de ação. Isso é muito interessante, né? Porque a natureza mesma está nos dizendo, quase gritando para nós: veja, essa criança é livre. Essa criança é livre. É quase como se a natureza dissesse: eu não coloquei instintos nela para que ela pudesse ser livre. Não a force a condicionar-se a um tipo de comportamento. Deixe que ela seja livre e mostre a você qual é o tipo de comportamento melhor para ela. É quase como se a natureza realmente dissesse isso para nós. Deixe que essa criança seja livre e mostre a você o comportamento que é melhor para ela. Essa é a primeira ideia, a primeira grande ideia do capítulo. A segunda ideia do capítulo é aquela de que a educação da criança não é só do seu desenvolvimento intelectual, mas também do seu desenvolvimento psíquico, principalmente do seu desenvolvimento psíquico. E se a educação da criança é principalmente psíquica, então ela realmente começa no nascimento. Se nós falamos de uma educação intelectual, então nós temos que esperar até os 4 anos de idade, até os 6 anos de idade, para começar a nos preocuparmos com o que é que vamos fazer com essa criança. E aí ela vai para a escola, aí ela tem um professor especializado. Mas se nós pensamos na educação da criança como uma educação total, então ela começa no nascimento. E se ela começa no nascimento, então a família dessa criança, os pais dessa criança e todos aqueles adultos que estão em volta dessa criança desde o nascimento precisam de preparo. A gente espera que os professores da criança tenham preparo, porque acreditamos que a educação começa só aos 4 anos. Mas se a educação começa no nascimento, se esse desenvolvimento psíquico começa no nascimento, então tem de haver preparo dos adultos que estão perto dessa criança desde o nascimento. É difícil. Se já passou o nascimento do seu filho, não se sinta culpado.
Se você está agora, neste momento, sentindo-se culpado ou culpada, geralmente a culpa acomete mais as mães, vá atrás dos vídeos da Brené Brown. Se escreve como se fala em inglês. B-R-E-N-E, Brené Brown. B-R-O-W-N, Brown. Os vídeos da Brené Brown são sobre vergonha, culpa e vulnerabilidade. São vídeos excelentes. Vai assistir para se desfazer um pouco da culpa que eu sei que surge quando nós falamos que a educação ou que a ajuda ao desenvolvimento da criança deve acontecer desde o nascimento. Se essa educação, esse desenvolvimento intelectual começa no nascimento, então a preparação no ambiente da criança vem desde sempre, a preparação do adulto vem desde sempre, a tentativa de dar liberdade para essa criança e de proporcionar objetos que auxiliem no seu desenvolvimento inicialmente motor e no seu desenvolvimento cerebral por observação e por absorção, tudo isso começa desde o parto. Desde o parto. Desde os primeiros dias dessa criança em casa, desde os primeiros tempos dessa criança no mundo. A terceira coisa colocada pela Montessori é que existe um embrião espiritual na criança. Ela diz o seguinte: a criança se torna encarnada por ação de um embrião espiritual que precisa de seu próprio ambiente especial. Assim como o embrião físico precisa do útero materno no qual ele vai crescer, da mesma maneira o embrião espiritual necessita ser protegido por um ambiente externo que seja aconchegante com amor e rico em nutrientes, onde tudo esteja disposto para dar a ele as boas-vindas e nada esteja lá para lhe fazer mal. Eu vou começar pelo começo dessa frase, a ideia de encarnação. A Montessori fala de encarnação de uma forma realmente espiritual. Ela está falando lá com uma noção judaico-cristã espiritual. Entretanto, nós podemos manter a palavra ainda que você não compartilhe de crenças espirituais. Pegue a palavra encarnação, escreve aí num pedaço de papel, encarnação. E você vai ver que no meio dessa palavra existe carne. Então, encarnação é o processo de fazer-se carne, tornar-se carne. E o que a criança pequena está fazendo é exatamente isso. Ela está desenvolvendo o próprio cérebro. O cérebro de uma criança recém-nascida e de uma criança de 2 anos é completamente diferente, né? E de um adulto é mais diferente ainda. Então, só o cérebro já seria um fazer carne muito grande. Mas além disso, existem todos os músculos do corpo da criança que ela também está fazendo. Não estão prontos, eles não nascem prontos. É necessário desenvolvê-los, é necessário dar a eles destreza, coordená-los. E tudo isso é fazer carne. Então o processo de desenvolvimento da criança, de fato, é um processo de encarnação. Seja você, acredite você em algo espiritual ou não, o processo de desenvolvimento da criança é um processo de encarnação. A segunda ideia de que o ambiente da criança deve ter de tudo que possa dar a ela boas-vindas e nada que possa lhe causar dano, é interessante se nós pensarmos especialmente na ideia do cercadinho, do berço, da televisão. Né? Coisas que a nossa cultura desenvolveu para a comunidade como um todo, que de alguma maneira causam danos ao desenvolvimento da criança. O berço, o cercadinho, a televisão, brinquedos que brincam sozinhos, brinquedos muito barulhentos, ambientes extremamente coloridos, né? Aqueles corredores de loja de brinquedo que parece que alguém deu um nó no arco-íris e aí tem cor para todo lado, né? Aquilo não é bom. A ideia de que criança gosta de coisas muito coloridas não é real. A criança gosta de contrastes, ela gosta de cores vibrantes, isso é real. Mas não coisas coloridas demais,
Não é um quarto extremamente colorido, é um quarto extremamente neutro e lá dentro tem brinquedos de cores majoritariamente neutras, nos quais há partes brilhantes. Quer dizer, é um quebra-cabeça, por exemplo, no qual as cores são fortes, mas você não precisa ter 40 cores no quebra-cabeça. O quebra-cabeça com 3, 4 cores é mais do que suficiente para um começo de vida, especialmente. Depois, claro, esses quebra-cabeças vão ficando mais sofisticados. Uma criança de 6 anos já monta um quebra-cabeça de uma fotografia, digamos. E aí é evidente que há uma série de cores. Mas ainda assim, não é aquela cor de desenho animado que tem 10 cores vibrantes. Né? As cores se alternam. Na natureza, as cores se alternam. Na natureza não é tudo extremamente colorido, é tudo majoritariamente neutro e você tem um ou outro detalhe que se destaca. É um ambiente assim que é ideal para a criança pequena. O resto que nós fazemos para essa criança, em geral, é danoso. Assim como a televisão, assim como o berço, assim como o cercado, assim como uma série de outras coisas. Né? E nós precisamos tomar cuidado porque se o desenvolvimento começa desde o nascimento, né, então esse cuidado para dar as boas-vindas para essa criança deve começar também desde o nascimento. E a Montessori termina o capítulo tem 3 parágrafos, eu vou ler uma das frases desses 3 parágrafos porque é o final perfeito para a nossa conversa. Devemos considerar esse esforço secreto da criança como algo sagrado. E ela explica em seguida por que é que nós temos que fazer isso. Devemos dar as boas-vindas, devemos receber bem essas manifestações árduas da criança, porque nesse período criativo é que é determinada a futura personalidade individual. É nesse começo de vida, de 0 a 6 anos, e mais especialmente ainda, quanto mais nova for a criança, é nesse começo de vida que a personalidade futura da criança é determinada. É aí que o cérebro dela absorve as experiências mais profundas, é aí que a base da personalidade dela vai se desenvolver. Depois, na adolescência, vai ter um segundo fenômeno aí de desenvolvimento cerebral que vai permitir a essa criança um segundo alvorecer, a esse adolescente, um segundo alvorecer, né? E entre os dois períodos, entre 6 e 12 anos, existe a possibilidade da criança se trabalhar com a ajuda do adulto, do ambiente? Existe. Tudo isso é real. Entretanto, quanto mais nova a criança, mais forte e mais real a afirmação de que é neste período que a personalidade futura se desenvolverá. Então, esses esforços iniciais da criança são sagrados e, porque são sagrados, precisam ser respeitados e reverenciados. É reverência, de fato, que devemos ter para com os esforços da criança por se desenvolver. É difícil, é trabalho de vida inteira, mas é um trabalho que vale muito a pena, porque a gente assiste, enquanto isso, a um dos mais lindos fenômenos da natureza, que é uma criança em desenvolvimento, é o ser humano se formando. A gente se encontra na quinta-feira para discutir tudo isso. Eu sei que foi coisa pra caramba, mas eu quis trazer os 2 capítulos hoje, porque não tivemos círculo nas últimas semanas e de alguma forma eu quero compensar esse tempo, e o capítulo dos instintos naturais era muito pequeno para ser abordado sozinho, são 3 páginas, então eu preferi juntar os 2 em um círculo só, que ficou um pouquinho mais longo do que os anteriores. A gente se encontra na quinta-feira entre as 8 e as 9h30 para conversar sobre os capítulos 5 e 6 do livro A Criança, os instintos naturais e o embrião espiritual. Traga os seus comentários, por favor, leia o capítulo. O livro está digitalizado no grupo Montessori para Mamães no Facebook. É um grupo que você precisa pedir para participar e aí os moderadores vão aceitar a sua participação dentro de mais ou menos uma semana, 10 dias. A gente te aceita lá.
E lá você tem alguns livros da Montessori digitalizados, inclusive a criança. Eu peço que você leia os capítulos, e venha participar com os seus comentários, as suas dúvidas, as suas críticas, as suas ideias, as suas inquietações. Nessa quinta-feira, para quem está já participando há algumas semanas, eu realmente espero estar lá. Se nada acontecer de adverso, estarei lá entre as 8 e as 9h30 e vou participar com você da discussão que teremos sobre os capítulos 5 e 6 do livro A Criança. Obrigado e até lá!